Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. A arte tratou da vaidade muito tempo, atribuindo desde a Grécia o animal símbolo da Índia, que é o pavão. A ave de 1000 olhos na cauda, a ave colorida, a ave que reclamou a Juno, sua dona, que gostaria de ter pés bonitos e voz maviosa. E Juno disse que não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Vocês têm que escolher algumas coisas. E o pavão já recebeu muito. Na tradição cristã, desde que o último livro do Novo Testamento, Apocalipse, foi feito, tanto no Apocalipse quanto no jogo de tarô, a grande prostituta da Babilônia é o grande símbolo da vaidade. Na grande tradição artística, onde há um espelho, a vaidade. Speculum, o espelho, é a grande chave da vaidade. Em ambientes místicos, não há espelhos para as pessoas. Porque olhar-se é olhar para o demônio e para a vaidade. Para curar essa vaidade, os pintores decidiram, especialmente nos Países Baixos, na Idade Moderna, apresentar um gênero de quadro muito importante, que visto deveria reformular a maneira das pessoas verem. São as vanitas. Um gênero de pintura muito importante na Idade Moderna e que tem ecos até hoje. O que é uma vanitas? São quadros onde os pintores colocam sempre uma caveira para nos lembrar que todos que estão nessa sala, sem exceção, um dia morrerão. Os quadros vanitas nos lembram exatamente isso. Nos lembram que eu devo em vida me preparar para a morte. Mas nós somos a civilização cuja vaidade afastou a morte. Quando eu era criança ainda no interior do Rio Grande do Sul, havia velórios em casa. Hoje isso é impossível. Velórios que eram festas, com empadinha, quindim, a noite inteira na sala de casa, com o cadáver da família bem arrumado, na sala de casa. Hoje nós isolamos os mortos. De tal forma que essas vanitas deixaram de ser importantes. Ao representar flores, o tempo, uma caveira, eu vou ingressar naquilo que em latim se chama um memento mori, ou seja, a lembrança da morte, que no plano religioso tem muita importância. De que adianta, voltamos ao Eclesiastes, toda essa minha vaidade, todo este cuidado, toda essa higiene pessoal, todos esses cremes hidratantes, se eu vou apodrecer profundamente no futuro. Só que para o vaidoso isso anima mais. Porque diz, bom, enquanto isso não acontece, eu vou aproveitar os minutos finais. O memento mori mostra sempre uma determinada imagem de uma jovem ou de um jovem despreocupado, jogando cartas, bebendo, e de repente a morte bate atrás dele, dizendo, é hora. Não sabemos a hora, sabemos apenas que há a hora. Aquilo que nos parece uma cultura mórbida era uma solução da piedade moderna contra a vaidade humana. Em Évora, em outros lugares, como Praga, mas especialmente em Évora, há uma capela feita inteiramente de ossos humanos. Esta capela diz a frase que hoje nos parece terrível. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Fazer uma capela de fêmures, de crânios, onde o candelabro, o órgão, os bancos, todos são feitos de ossos, nos parece uma coisa terrível. Alguns cemitérios antigos escreviam isso, né? Na porta escreviam, és o que fomos, serás o que somos. Ou seja, preparem-se, a vida é breve, é passageira. Essas crenças, elas se tornaram muito importantes e vieram inclusive até o século XX, quando grandes pintores como Cézanne continuaram na tradição desses memento mori, dessas vanitas. Nós afastamos por completo a ideia de morte. Não falamos mais na morte. Uma oração católica tradicional dizia para crianças que eu durma com Deus e se eu não acordar que eu esteja com Ele. Nenhuma criança mais reza isso. É mórbido demais. Porque uma das características hoje da nossa reabilitação da vaidade é que em primeiro lugar somos imortais. Em segundo lugar, isso não acontecerá conosco. Em terceiro lugar, eu não penso nesse tipo de bobagem. É um dos eixos da ideia da atual teologia chamada autoajuda,
é a reabilitação da vaidade. Um dos axiomas, um dos eixos centrais da autoajuda, resumo para que vocês não precisem se dedicar à leitura, é que o orgulho de si é autoestima e não vaidade. Humildade é falta de autoestima. E autoestima é um defeito. Pessoas com autoestima não avançam na carreira. Eu tenho que ter certeza que eu gosto de mim, que eu sou filho do universo, irmão das estrelas, que eu mereço estar aqui e repetir esse mantra até eu me convencer. As pessoas que se consideram humildes, eu não tenho capacidades, eu acho que isso eu não consigo fazer, antes eram chamadas de humildes, ou no superlativo erudito, humílimas. Hoje elas são chamadas de depressivas e devem ser curadas com remédios e terapia. Há um autor que considera que a crise econômico-financeira a partir de 2007, 2008, no capitalismo mundial, se deveu à autoajuda. Porque a autoajuda espalhou que todos poderiam ser investidores e investir na bolsa e serem bons. Bastava querer, que querer era poder. E o fato é que muitos faliram querendo. Porque querer não é poder. Querer é apenas querer. Poder pertence a uma outra categoria. Bem, a literatura de autoajuda parte de um axioma muito importante. Se eu não me amar, quem é que vai me amar? Ou usando uma coisa de uma profundidade epitelial. Eu tenho que me amar primeiro para alguém gostar de mim. Quando a condição do amor tradicional religioso era a elisão, a supressão do eu, e não trazer o eu à tona. Quando a condição da paixão era a entrega do meu eu e não a valorização do meu eu. Nós substituímos a crença que o eu era pecador, decaído, que deveria ser domesticado com jejuns, penitências, pela ideia que o eu deve ser abastecido, reforçado, e que quem não o abastece suficientemente será infeliz. E por que isso? Porque tomando como referência uma personagem que já passou por esse espaço, que é o Zygmunt Bauman, no mundo líquido, expressão que ele preferiu ao mundo pós-moderno depois do início da sua carreira, eu me torno a referência de tudo, e as minhas vaidades são virtudes. Eu exijo elogios, o que eu faço é extraordinário, e deve ser bom e deve ser elogiado por todos. O mundo líquido exige que eu coloque, acima de todos, o meu eu. Vejam, eu já comentei isso em vários lugares sobre vaidade, que nós vivemos um mundo líquido de tal forma que ninguém mais escuta ninguém, e apenas responde as coisas a partir do que escuta falando de si. Então ficamos nessa... Estou cansado, eu também. Eu acordei às 6, eu acordei às 5. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Por quê? Porque nós não escutamos ninguém. Tanto não escutamos ninguém que substituímos o confessionário pelo psicanalista. No mundo líquido, a vaidade é diferente. Se vocês lembrarem que os homens no Bereshit, no Gênesis, um dia quiseram construir uma torre que atingisse o céu. E fizeram essa torre de Babel. E Deus, para castigar essa vaidade, introduziu os cursos de línguas. Cada um passou a falar uma língua e ninguém mais se entendeu. Porque a vaidade leva, e esta é a metáfora da Bíblia, a individuação. Eu passei a não entender os outros, não apenas porque surgiram línguas, mas porque eu olhei só a mim. E não olhei mais para os outros. Deus puniu a torre de Babel, e Babel significa confusão. Hoje os homens estão construindo o prédio mais alto do mundo na China, que deve superar o que está neste momento em Dubai, e por sua vez no Azerbaijão estão fazendo aquele que vai superar o da China e de Dubai, que superaram o de Kuala Lumpur, o de Taipei, que superaram o Empire State em 1929-31, que superaram a Torre Eiffel, que era o prédio mais alto do mundo em 1889, quando foi inaugurado. Só que o que antes era vaidade, hoje é o quê? É um sinal de pujança, iniciativa e a palavra que eu mais adoro, empreendedorismo. Quanto mais alto, mais empreendedor eu vou ser. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Esta não é mais só uma frase dos contos de fada. Parece que ela saiu das histórias infantis para se tornar realidade no nosso mundo. E em todas as faixas etárias. Há uma consequência permanente que é a vaidade infantil. As crianças eram educadas antes para se tornarem adultos.
E para isso se incentivava a punição, já que havia uma crença generalizada de criança como chantilly, batendo cresce. Quanto mais eu batesse, mais cresceria. As crianças eram educadas porque elas deveriam reprimir sua vaidade, seu gênio, sua violência, sua indisposição, para se tornarem adultos sociáveis. Quanto mais educadas, quanto mais reprimidas elas tivessem sido. E hoje não é mais possível bater, inclusive do ponto de vista legal. Criança não pode mais ser traumatizada. Só adultos, pais e professores podem. Crianças não podem mais ser traumatizadas. Não me refiro aqui a uma defesa absurda de necessidade de violência física, contra a qual eu sou absolutamente um inimigo declarado de violência física, seja qual for, inclusive contra crianças. Mas ao fato de eu supor que é possível educar sem traumatizar, quando nos lembra Freud que cultura é repressão. E para educar eu tenho que traumatizar. Eu vou ter que aprender que tomada dá choque ao colocar os dedos na tomada. A criança não pode mais ser traumatizada a tal ponto que em algumas escolas de São Paulo, eu acompanhei, ao se fazer um campeonato de futebol ou de basquete, se dá medalha para todos os lugares, do primeiro ao último, para não traumatizar. Então aquele que ficou em 20º lugar, talvez por não ter se esforçado, ou não jogou nada, ou até faltou, ganha uma medalha para levar para casa, porque senão traumatiza. Nós estamos educando pessoas com pouco limite para entender a sua vaidade e o espaço do outro. Geralmente os mais velhos dizem a mesma coisa sempre, em todas as épocas. No meu tempo era melhor. É absoluta bobagem. As gerações anteriores viveram a Segunda Guerra, Auschwitz, viveram Hiroshima. Não dá para dizer que não tinha violência. As gerações anteriores praticaram genocídios contra indígenas, contra negros, contra judeus. Não é um passado de glórias ao qual se sucede um futuro de não virtudes. Mas o que estamos trabalhando neste momento é valorizar uma personalidade onde toda e qualquer iniciativa deve ser incentivada. Tudo é criativo e bom. Não há mais aquilo que Conrado Caligares, no seu primeiro livro, Hello Brasil, chamou de falta de goût de l'effort, o gosto do esforço. E as crianças de classe média, em particular e alta, são colocadas no piano. E ao chegar ao 3º ou 4º mês, cansam. Então são colocadas no violão. Depois de 3 ou 4 aulas encantadoras, descobrem que é preciso estudar. Então são colocadas no sapateado, no inglês, no espanhol, no origami, e vão passando por todo o conhecimento humano, sem nunca se formarem em nada. Porque nós não gostamos mais de forçar. Como se eu pudesse aprender verbos irregulares em inglês sorrindo. Ah, que delícia! Vou declinar em alemão cada vez mais entusiasmado, como se houvesse que todo conhecimento fosse positivo, como se eu pudesse treinar sem que doesse meu corpo, como se eu pudesse dançar sem que algo em mim doesse, como se eu pudesse tocar piano sem passar pelo exercício tedioso de escalas, pelo exercício tedioso de outras instituições que vão me fazer um pianista. Há que se pensar, sem dúvida, num futuro da vaidade. Os mais velhos têm a tendência que Humberto Eco, na década de 60, advertiu aos apocalípticos e os integrados. Essa metáfora tem quase 50 anos. Seria um texto da década de 60. Apocalipse seriam aqueles que dizem com frequência que tudo vai de mal a pior. Que tudo vai, no meu tempo era melhor. No meu tempo, tudo era melhor. Hoje a decadência é total. E os integrados que lamentam que ainda não tem o iPhone 20. Os integrados são aqueles que amam a tecnologia, tudo vai melhor, tudo vai melhorar passo a passo. A grande questão é que instituímos uma vaidade agora como virtude e não mais como pecado capital. A humildade não pega bem. Durante algum tempo eu fiz entrevistas de candidatos a estágio e eu tinha que fazer uma pergunta clássica de entrevista. A pergunta mais clássica de entrevista: cite um defeito seu. E durante todos esses anos eu jamais ouvi um defeito. Porque todos me diziam um defeito seu. Perfeccionismo. Nossa, eu faço tudo a perfeição. Não, eu queria saber um outro defeito. Obsessão com o horário na empresa. Chegar na hora é uma obsessão. Não, mas diga algo que realmente você gostaria de mudar. Dedicar mais à família e menos à empresa. Porque eu sou totalmente dedicado
Ninguém me diz que bebe até cair, ninguém me diz que é tarado, ninguém me diz que é totalmente responsável. Ninguém tem um defeito. Haja vista que num levantamento de uma revista semanal, todos os entrevistados disseram merecer o paraíso, mesmo condenados em prisão. Condenados em prisão por assassinato disseram que seriam salvos, que já pagaram por isso. E ao mundo em que todos seriam condenados, em que a humildade era uma regra, surgiu um mundo em que ninguém mais é condenado e que a salvação é uma regra. De um Deus terrível de juízo final, que ficava nos tímpanos das igrejas góticas, como em Notre-Dame de Paris, a um Cristo do capítulo 25 de Mateus, ou pintado por Michelangelo na Capela Sistina, o Cristo julgador, surgiu esse Buddy Christ, esse Cristo amigável, este Cristo simpático, este Cristo que fala comigo, este que é especial para mim, este que ressignifica uma relação de vaidade. Deus me entende. Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.